Glória a Deus. Maranata Cenáculo. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus, igreja. Está nesta fé, Cenáculo. Dá uma salva para Jesus com alegria, meus irmãos. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Glórias ao nome do nosso Senhor. Amém, Cenáculo. Deus abençoe toda a igreja. Em nome de Jesus, pode se assentar, meus irmãos. Amém. Quero agradecer ao meu Senhor por este dia, por este momento concedido, de poder estar aqui hoje junto com esta igreja, com propósito, junto com esse ministério, amém, com propósito. É uma gratificação tremenda, amém, para mim, pessoalmente, uma alegria muito grande, o Senhor tem me concedido mais essa oportunidade de poder estar aqui diante dos irmãos, esse privilégio de poder estar aqui diante de todos vocês, como disse, com o propósito de preparar, santificar essa igreja que Jesus vem buscar. Amém, Cenáculo? Amém. Como os sinais nos avisam e confirmam, amém, que a palavra não erra, amém, que ela não falha nas suas afirmações, amém. Nós estamos à espera de Jesus, à espera do arrebatamento, à espera da salvação eterna. Ele virá sem tardar, no dia em que Deus julgar, mas os sinais avisam que está próximo. Quem tem essa esperança diz amém. Amém. Pastor Daniel, eu esqueci meus óculos hoje, irmãos, então eles vão ter que operar 2 milagres aqui, que eu não estou enxergando nada, nadinha de nada. Mas amém, Jesus. Vamos tocar essa obra para a honra e glória do Senhor. Quero oficializar esse culto. Hoje é quinta-feira, dia 5 de junho de 2014. Transmissão ao vivo pelo horadaverdade.com, diretamente da sede da Igreja Cenáculo da Fé, para as nações, amém, em São Paulo. É importante, pastor, oficializar o culto, onde está sendo efetuado, para que não reste, amém, dúvidas de que isso está acontecendo, e também fique mais do que claro que nós temos uma identidade, nós temos um espaço físico, nós temos, amém, com certeza, condições de nos encontrarmos, inclusive de alguém nos encontrarmos também, né? De alguém nos encontrar aqui, aliás. Então está já opinado aí aos queridos que nos escutam pela internet, que quem quiser ver ou assistir essa igreja de perto, pode vir, porque ela não é virtual, mas está sendo transmitida pela internet com o propósito de fazer com que esse evangelho se expanda, de que ele cresça nos corações e na consciência de todos, amém? Então é uma alegria muito grande esse ministério poder receber todos vocês que estão pela internet, membros desse ministério, outros amados irmãos de outras igrejas, amém, convidados de Jesus, não importa a fé, amém, com certeza há de reunir os corações que estão abertos para ouvir Jesus falar aqui nessa noite. Amém, Cenáculo? Culto de preparação e santificação para a volta de Jesus, campanha O Toque da Trombeta. Amém, a Igreja Cenáculo da Fé vai levantar sua mão direita para o céu e vai cumprimentar os teus irmãos que estão pela internet, dizendo a eles: Maranata! Maranata! Porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele, Cenáculo. Dá uma salva de palmas para Jesus aí, Cenáculo. Glória a Deus. Amém. E hoje, com certeza, é um milagre maior ainda ter irmãos aqui nessa igreja aqui, que o pastor vim preocupado hoje aqui, pensando que aqui em São Paulo ia estar vazia a igreja, né? Devido à falta de metrô aí, e essa bagunça que virou São Paulo aí, né, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia, que nós vamos precisar agora de milagre dobrado todo dia agora, hein? Amém? Que vai virar uma bagunça e uma baderna tremenda aqui. Que Deus há de ter misericórdia dos irmãos e guardar vocês dos perigos que estão sendo aí planejados aí, irmãos. Amém? Planejados aí fora para essa Copa aí. Mas nós estamos orando e estamos crendo que Deus vai dar, amém, com certeza, solução para a igreja dele. Amém? Bom, irmãos, o pastor, eu quero dar aqui alguns avisos e eu quero orar junto com a igreja pela palavra que vai ser pregada aqui nessa noite. Lembrar vocês, amém, de coisas importantes desse ministério. A primeira delas, que eu sempre costumo passar para os irmãos, são os desafios, as dificuldades que essa igreja enfrenta hoje para manter-se, amém, aberta, manter-se no campo da atuação ministerial que Jesus pediu. Amém, devido, eu tenho dito isso constantemente, quando o povo me manda comunicados do tipo: pastor, faça alguma coisa a mais do que a Igreja Cenáculo da Fé tem feito, expanda, cresça, chegue aqui, chegue lá. Eu quero anunciar a vocês aqui nessa noite que nós não fazemos mais do que temos feito. Não é por falta da graça, nem de revelação e conhecimento, mas falta de matéria-prima, chamada ser humano. Nós estamos vivendo, infelizmente, uma escassez tremenda de gente disposta, voluntária a colaborar
a orar, interceder e representar essa obra que esse ministério faz hoje. Quantos aqui testificam isso? Diz amém. Então pode ser que seja azar do pastor, né? Pode ser que seja azar do pastor e outros tiveram mais sorte do que eu. Mas o que eu tenho enfrentado aqui como pastor e presidente desse ministério é exatamente esse ponto mais preocupante. Está faltando crente, Senado. Gente que ame Jesus. É uma coisa impressionante como que está em falta. E os poucos que tem, acabam se multiplicando em 1000. Estão sobrecarregados de tarefa aqui. Então nós temos realmente sofrido muito, amém, demais, desafio muito grande. Olha que nós estamos debaixo de muito aperto, muita pressão de vários tipos de setores, enfrentando processo judicial ainda, e um monte de rolo aí, que nós estamos orando para Deus resolver nesse ministério. Mas o que mais me preocupa agora, nesse exato momento, é isso, é a falta de crente, amém, para exercer essa obra que essa igreja assumiu. E quem conhece essa igreja sabe da importância que tem esse ministério na vida de muita gente, que nem é membro ainda, mas que vive do que essa igreja prega, do que ela orienta. Vive para Cristo, é o que eu quero dizer. Então eu quero pedir oração a todos que estão aqui nessa noite com essa transmissão aqui em São Paulo, amém, de que vocês realmente intercedam, orem, amém, estendam a vossa mão, ajudem essa igreja, esse ministério, a essa obra ser o que ela é, amém, fazer aquilo que o Senhor pediu a ela, o que ela mais gosta de fazer também, que é pregar a palavra, levar a libertação e a cura para aqueles que têm a fé em Jesus. O que eu espero em Cristo é que o Senhor realmente levante esses crentes fiéis nos últimos dias, para fazer com que o ministério, amém, Cenáculo da Fé para as Nações, seja um ministério missionário sim, e mundial, porque nós temos atingido sim, amém, muitos lugares com esse meio de comunicação, amém, com aquilo que o Senhor nos confiou, que é realmente a internet. Então eu espero em Cristo que os amados irmãos se conscientizem disso, orem, intercedam, colaborem, amém. Hoje nós temos sustentado, inclusive, em muitos meios de comunicação, não é só a internet, é televisão, é rádio, não só no Brasil, como lá nos Estados Unidos também. Essa igreja tem uma rádio local lá para evangelismo, em Massachusetts. Enfim, tudo isso acontece aqui porque tem gente que estende a mão, ajuda, colabora, intercede. Quantos reconhecem isso aqui? Irmãos, nós entendemos o seguinte, que quem colabora na obra, quem colabora para a obra de Jesus, sem ambição, sem matemática, mas com amor e devoção, não tem como não ser abençoado. Não tem como Deus não abençoar. Amém? Então, põe a mão no teu coração e você vai saber quais as razões que você tem para orar para essa igreja não fechar, para ela se manter aberta. Amém? Amém, Cenáculo? Amém. Pastor, eu estou enganado aqui, igreja? Não. Amém. Então, eu queria só informar quem está pela internet, que você pode também, por Facebook agora, mandar o teu pedido de oração. Ou então via e-mail, mande o teu pedido de oração, nós vamos estar orando por você, amém? Lembrar a igreja Cenáculo da Fé, para utilizar o Facebook da nossa igreja, Cenáculo da Fé para as Nações, utilizar, compartilhar, curtir, amém? E também fazer com que esse conteúdo que tem sido publicado constantemente na nossa igreja, entre outras comunidades virtuais, amém? Comunidades virtuais que explodem de gente, ok? Então manda a palavra para lá, manda o recado que tem sido publicado dessa igreja, as matérias que estão sendo publicadas. Sábado agora vai ter a marcha para Jesus. Seria tão importante que as pessoas que estão envolvidas com esse movimento social não cristão, que essas pessoas se conscientizassem do erro, das falácias, das tramas que estão por detrás disso. Seria tão importante, Senado, que a sociedade, mesmo que se enfurecesse, que não concordasse, soubesse que tem gente que não concorda com isso. Eu sou um que não concorda, porque eu tenho Bíblia para ler e conhecer Jesus de verdade. Amém? Eu não sei se vai dar tempo, essa semana mesmo, pastor, eu já gravei um vídeo, nós vamos colocar à disposição de vocês, com algumas coisas importantes em relação a esse movimento chamado de movimento cristão, mas não é, é uma marcha política, amém? Já reconhecida culturalmente, e eu peço à igreja que vocês estejam defendendo, que vocês estejam energicamente, amém, transmitindo o pensamento cristão, para que outras pessoas tenham oportunidade de se salvar e não serem enganadas como estão, amém? São mais de 1 milhão de pessoas na rua aqui em São Paulo, só em São Paulo, mais de 1 milhão, fazendo o quê? Essa é a pergunta que eu faço para você, fazendo o quê? O que isso tem mudado para o evangelho aqui no Brasil? Amém? Então quem conhece a Bíblia aqui sabe
que nós temos inúmeras razões para nos revoltarmos com isso. Então essa semana, destina a tua Bíblia para condenar, repudiar esse movimento, irmão. Eles precisam saber que tem gente que não se dobrou diante de Baal, não se dobrou diante dessa fermentação que virou um movimento evangélico, movimento mascarado. Eles precisam saber que tem crente ainda nessa terra que não entra no modismo. Preserva o Jesus que crê, crê no que está escrito. Amém, cenáculo? Amém. Se o irmão não quiser colocar o vídeo do pastor, não me incomodo, põe o teu, mas faça alguma coisa pelo amor de Deus. Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa. Eu disse, sim, programa Hora da Verdade amanhã, 5 da tarde, pela televisão, estarei pregando sobre salvação. A igreja esteja conferindo, quem estiver aqui em São Paulo, pode assistir pela TV Net ou TV Vivo, amém? Está mais do que morta, mas Deus vai ter misericórdia e vai operar, amém? Ou então pela internet. Você entra na internet, o vídeo vai estar lá, você vai assistir, vai ser uma beleza. Eu tenho certeza que Jesus vai falar com você. E nós vamos dar biblicamente todas as razões para você se prender mais ainda em Cristo. Amém, Selah? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Não esquecendo de orar pelo projeto missionário Jovens Pescadores. Amém, que é um projeto dessa igreja que inicia em julho. Amém, doutrinação normal, domingo, 9 da manhã. Não esqueçam, culto de oração também. Amém, em nome de Jesus. Levanta a tua espada, põe ela na mão. Amém, vamos fazer aquela batidinha santa. Amém? Tá bom? Vamos fazer aquela batidinha que o diabo não gosta, que ele fica enfurecido. Por que é importante essa batidinha, irmãos? Para deixar claro o seguinte: nós valorizamos o que está escrito. Amém? Nós cremos e valorizamos a palavra de Deus. É isso que está fazendo assim, ô amigo. Jesus fala só pela Bíblia. Ele não fala por outros meios, somente pelo fundamento da fé. Faz esse barulho que o diabo não gosta aí, cenáculo. Vai, cenáculo, internauta, escuta aí, ó. Escuta, internauta. Os irmãos em Cristo que estão pela internet, ouçam. Olha o barulho no cenáculo aqui em São Paulo. Faz o teu aí, irmão. Amém. Levanta essa espada para o céu. Os irmãos acordam aí. Diz a palavra, vigia, porque o diabo anda aí ciranda como um leão para tragar, para destruir, cenáculo. O diabo está sabendo que está chegando a hora dele, está furioso, está desesperado. Está sabendo que o dia dele está chegando. A igreja levanta essa espada e começa a guerrear. Levanta a espada no teu Senhor e começa a guerrear. Vai orar no cenáculo da fé. Meu santo Jesus, meu santo Senhor, nós te pedimos pelo teu sangue, lhe imploramos pela tua misericórdia. Lhe pedimos, meu santo poderoso, que a tua espada, meu Senhor, se manifeste nesta igreja, para destruir, aniquilar a ignorância, a impenitência, a soberba, o orgulho, Senhor, que já reina nos homens nesses últimos tempos. Meu santo Jesus, manifesta, Senhor, esta espada, para cortar a iniquidade, o pecado, a transgressão, para aniquilar, quebrar, meu Senhor, o pecado que reina neste mundo, que reina, Senhor, entre os homens, meu Salvador, que foge do chamado da salvação, que foge, Senhor, da luz que sai do Calvário. Meu Santo poderoso, eu te peço, prepara, Senhor, prepara esta igreja, purificando, libertando dos falsos conceitos, das ideias loucas, das heresias, das mentiras, do falso profetismo. Pelo teu sangue eu te peço, queima, meu santo Senhor, meu santo Salvador, a rebelião, quebra, meu Senhor, no teu sangue a apostasia, purifica a tua igreja, esta obra, quebra, meu Senhor, a dureza, anando prostereve, acende a lamparina, acende, Senhor, a tua luz neste lugar, resplandece a tua glória, glorifica o teu santo nome. Meu santo Jesus, derrama o teu sangue nesta igreja, sobre aqueles que nos assistem, que participam deste culto, Senhor, agora, de preparação e santificação, para o dia da tua vinda, para o dia final, pelo teu sangue, Jesus. Amém. Põe a mão sobre a espada, diga, fala Jesus, Senhor dessa igreja, Salvador da nossa alma, fala com a tua igreja, Senhor, e nos prepara, nos santifica, para o dia da tua vinda, para o dia final. Quem crê dá glória a Deus, quem espera por Ele dá glória a Jesus. Então abra, cenáculo.
Como eu disse aos amados irmãos, eu vou tentar ler que eu estou sem óculos, mas se eu errar aí os irmãos me perdoem. Texto de João, capítulo 8, verso 12. Nós vamos ler esse texto em nome de Jesus. Amém, cenáculo? Enquanto os irmãos vão abrindo, minha saudação em Cristo a todos que nos acompanham. Maranata, amém, a todos os amados irmãos que estão na internet agora participando desse culto, dessa transmissão. Estamos ao vivo. Hoje é dia 5 de junho de 2014. Me perdoem. Amém, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os amados que nos acompanham. Fiquem firmes até o final. Deixa Jesus falar ao teu coração. Texto de João, capítulo 8, verso 12, Jesus falando: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E desafiaram-no os fariseus, dizendo: tu testificas de ti mesmo, e o teu testemunho não é válido. Então no versículo 21, Jesus, ele fala: vou retirar-me, e vós me buscareis e morrereis no vosso pecado, para onde eu vou não podeis ir. Disseram os judeus: por acaso irá ele matar-se a si mesmo? E por isso que diz, para onde eu vou, vós não podeis ir? Mas ele continuou: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou deste mundo. Eu vos disse que morrerias nos vossos pecados. Se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Amém, cenáculo? Amém, igreja? Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus, cenáculo. Quem crê nesta palavra, dá glória a Jesus. Pode se assentar, meu irmão. Aleluia. Aquilo que os fariseus chamavam de autotitulação, tu testificas de ti mesmo. Amém? Aquilo que eles transformaram em engano, em mentira, usurpação, a palavra de Deus determina como soberania. Jesus declarava a sua soberania para o plano que ele representava. Mas como a igreja pode perceber, dentro da experiência do contato dos homens com a salvação representada em Jesus, como a igreja pode perceber, a implicância e a rejeição aqui não são tratadas por Jesus com condolências. Uma das coisas que eu mais me maravilho na palavra de Deus é como que ela sabe responder a qualquer tipo de implicância, discordância e rejeição. A Bíblia não fala educadamente com quem discorda. A palavra de Deus já julga, antecipadamente julga, aqueles que discordam e negam o que ela afirma. E já é um dia específico para que esse julgamento aconteça. Essa experiência me faz pensar muito sobre comportamento. E o comportamento da igreja hoje não condiz com esse comportamento que Jesus aqui representa espiritualmente. Era bom você refletir, irmão. Qual Jesus nós temos professado e seguido, então? Porque se for esse, a palavra de Deus ela não aceita ser rejeitada. E não abre precedente para debate, porque ela já tem, dentro da sua afirmação, ela já tem um posicionamento definido para cada tipo de pessoa, tá? E eu quero falar sobre a questão da soberania de Deus aqui. Porque ela é uma afirmação de Deus por meio da sua autorrevelação. Deus, por intermédio do seu ser, da sua pessoa, comprovando a existência, obra por intermédio daquilo que ele pode fazer, daquilo que ele é capaz de fazer. Então a Bíblia, ela é cheia de afirmações, de autoafirmações,
que Deus representa, que são verídicas, e não é um estado de loucura dizer isso, que são inerrantes, verdadeiras, cheias de autoridade. E será que hoje eu vou pregar essa palavra aqui para você porque eu sou louco, maluco, débil, religioso, fanático? Ou será que por intermédio destas afirmações, do estudo da palavra e da colaboração do Espírito Santo, eu fui convencido? Então eu quero te dizer que a minha formação como pastor não vem de uma teologia acadêmica e rotulada, mas vem de um bom senso, por meio daquilo que Deus afirma e pode comprovar. A minha parte é o bom senso, a dele de afirmar e comprovar. Por isso eu estou hoje aqui para pregar essa palavra, porque eu sei que a palavra de Deus, ela é soberana em tudo aquilo que ela narra, que ela afirma. E há muitos meios de nós comprovarmos não só a existência de Deus, como também a autoria das suas obras, como também aquele que ele destinou para ser representante de uma obra de salvação para toda a humanidade, para todos os homens. E foi essa afirmação que Jesus pregou ali para os fariseus e eles invalidaram. Então eu quero fazer um exercício com você hoje aqui, crente, que a Bíblia faz com a pessoa, que a palavra de Deus faz com a pessoa, para ela chegar na seguinte conclusão: a palavra de Deus, ela é a pura revelação de Deus. A soberania de Deus sobre uma situação que muita gente quer evitar. Hoje, reconhecer que isso existe, o mal. Foi um dos meios que me fez levar a Jesus. Reconhecê-lo na minha vida. Saber que o mal existe. E eu quero fazer com os amados irmãos aqui uma lembrancinha do Espírito Santo para você nessa noite. Começa lá em Gênesis 2:9, para a gente chegar nesse texto que eu li aqui. Tá? E nós vamos acompanhar algumas coisas importantes aqui que a Bíblia afirma e ela pode comprovar. Dentre tantas e tantas outras. Porque tem muita gente que tem problema de reconhecer que o homem é uma obra-prima da criação de Deus. E Deus deu a ele um lugar no universo, no cosmos, entendeu? Privilegiado diante de toda a sua criação. Mas tem gente que insiste, que bate na tecla que esta afirmação não é válida. De que há outros meios de compreensão e entendimento de como as coisas existem, como que elas existiram. Então eu queria com você, dentro dessa realidade, entender até que ponto se estende a soberania de Deus diante das suas afirmações. Uma delas aqui. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para ser comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus criou o homem, a primeira coisa que Deus se preocupou ao homem é dar a ele um mandamento estabelecido. Esse mandamento estabelecido exercia autoridade, bondade, sabedoria, justiça, fidelidade, graça, perfeição de Deus, que ele não queria que o homem restringisse, que ele transgredisse. Por isso a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus queria uma prova do homem de que esses atributos de Deus não fossem desprezados por ele, porque a Bíblia entende que o homem é a obra final de Deus de toda a criação, até a mais próxima da sua semelhança. Mas a palavra de Deus fala lá no texto de Gênesis 2:17 também: a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer serás morto, ou então certamente morrerá. Quem entendeu diz amém. Então você entendeu qual é o conteúdo daquela árvore?
nenhum conteúdo, nenhuma propriedade material, ou até mesmo física, que prejudicasse o homem. O que prejudicaria ele era desobedecer aquilo que Deus havia pedido. Porque o que Deus queria é que ele se convencesse acerca da soberania de Deus. Que Deus era mais importante do que aquela árvore, ou então, de que a vontade de Deus não poderia ser transgredida. Aí é que a história começa. A Bíblia me ensinando que o homem deu ao mal uma oportunidade para entrar nele. Gênesis 3, versículo 4, versículo 5. Diz a palavra de Deus: então a serpente, o diabo, disse ao homem e à mulher, vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem dessa árvore, teus olhos vão se abrir e todos vão saber o que Deus sabe. Ou seja, vocês vão passar a ser Deus. O diabo enganou, mas quem tomou a decisão e a escolha de comer foi o homem. Quem deu a oportunidade, diz a Bíblia, do mal existir, do mal entrar, foi o homem por intermédio de uma escolha que transgrediu a autoridade, a bondade, a sabedoria, a justiça, a fidelidade, a graça e a perfeição de Deus. Lá no texto de Gênesis 3:12, diz a palavra de Deus: então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Então diz a palavra, o mandamento agora foi violado e o homem reconheceu. Independentemente de quem seduziu e de quem executou, o mal já estava na história humana. Gênesis 2:25, a Bíblia diz: o mal passa a causar uma deteriorização no homem, ou seja, uma revolução de mudanças. E lá em Gênesis 2:25 diz: ele passa a estar nu, o homem e sua mulher, envergonhados na presença de Deus. Quem testifica diz amém. Então aquela coisa linda, maravilhosa, bonitinha, já não era mais a mesma. Estava comprometida no seu estado original. E a Bíblia dizendo: o mal não é uma coisa que Deus criou, mas passou a existir porque o homem a escolheu, o homem a elegeu. E a partir de então, desta decisão errada com Deus, o que passou a existir nele não é nenhum atributo de Deus, dos quais Deus pediu para ele amar e zelar, mas o pecado, o mal, segundo a palavra de Deus. Gênesis 3:9 também diz: é tudo um caminho que eu estou fazendo com você aqui. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: aonde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi-me, me perdoe. O mal agora passa a ter uma emoção dominante, chamada de vergonha e de medo sobre o homem. A revolução do pecado no homem passa a dar a ele, a promover a ele, não só a vergonha, como o medo de estar na presença de Deus. E diz a palavra de Deus no texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei, Deus dizendo a ela, grandemente a tua dor e a tua conceição. Com a dor darás à luz aos filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele dominará. Então Adão disse: portanto, deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste a árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão, o nome de sua mulher, e Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Segundo a palavra de Deus, a atitude de Deus com o homem e com o pecado, o mal que traz a morte, a reprovação, a maldição e a condenação de Deus. Quem testifica diz amém.
Então quero reforçar com a igreja aqui. Estou pregando sobre a soberania de Deus. Uma coisa que muita gente não quer reconhecer. E a Bíblia afirma: o mal existe. E existe por causa do quê? Porque o homem que Deus criou quebrou o seu mandamento. Porque o homem que Deus criou deu oportunidade para o mal entrar nele. Porque o homem que Deus criou, além de violar o seu mandamento, passou a estar comprometido com o mal, ou seja, a desenvolver na sua natureza a maldade. Agora, ao invés de perfeito, comprometido, morto, cheio de medo, cheio de vergonha. A atitude de Deus para com ele, para com a sua escolha, foi de inteira indignação, de pura condenação, reprovação e maldição, que marca Adão, Eva e toda a história humana, porque o homem passa a ser dependente de si mesmo para todo fator da sua sobrevivência. E a Bíblia está aí narrando uma afirmação, declarando um acontecimento lá atrás em um único homem, que seria uma repercussão mundial, histórica. Isso não quer dizer nada para você agora? E no texto de Gênesis 3:23 a Bíblia diz: o Senhor Deus, pois, lançou-os fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomado. Deus se separa do mal, de todo o mal, de modo algum ele é responsável dele, para exercer a sua soberania sobre aquilo que o homem havia escolhido. A partir de então, a atitude do homem passa a ter uma consequência sobre ele, que segundo Gênesis 4, versículo 7, teria efeito dominante. Gênesis 6:5, aquilo que Adão fez, o mal que existiu por ele, seria hereditário, estaria com todos os homens depois dele. São afirmações que a Bíblia nos dá. Versículos 6 e 7, o mal seria indestrutível, não por conta de Deus ser impotente de solucionar isso, mas do homem resolver aquilo que ele fez. Que é uma das coisas que mais me impressiona na palavra de Deus, quando eu ouço a seguinte palavra: e disse o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Lá no versículo 7:23 diz assim: assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal. E todos sabem sobre qual evento foi concluído essa destruição, que foi a arca de Noé, o dilúvio que a Bíblia registra, e é histórico. Deus solucionou o mal. Ele solucionou o mal matando, destruindo, desde o homem até o animal. Diz a Bíblia que não. Então a Bíblia está querendo dizer alguma coisa para mim, para você, que eu estou lendo aqui. Que o mal, por conta do homem, ele é indestrutível. Não porque Deus é impotente, mas porque o homem fez a besteira e não consegue resolver. E Deus tentou mostrar na história do pecado e da maldade, que usando de força e juízo contra o mal, não haveria solução. Porque ele matou praticamente todos, e só permanecendo aqueles que foram justos diante dele, não é? E depois disso, o mal continuou proliferando. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que a maldade e o mal agora marcam a natureza do homem. E por conta de qualquer ação humana, o mal não pode ser solucionado. Eu me sinto convencido de que até aqui Deus é soberano naquilo que ele afirma. O mal é uma origem humana. O mal existe porque o homem deu entrada a esse processo de transgressão. E a partir de então, o mal ficou hereditário.
E Deus definiu pela história que o mal não tem solução se Deus empenhar ou então convocar o homem a solucionar essa questão. Por si próprio ele não conseguiria. É como eu disse ao amado irmão aqui, a história está dizendo aí. E lá no texto de Gênesis 6:3, diz a palavra de Deus que o mal tem uma extensão histórica, que comprova também uma das coisas que o ser humano hoje também é marcado. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Ou seja, Deus diminuiu o tempo de existência humana por causa da maldade. E de lá para cá que Deus tomou essa decisão, os homens não conseguiram viver mais do que isso. Então o que eu estou querendo fazer com você aqui é uma experiência de fé. Deus comprovando a sua soberania mediante a história que ele conta do homem. Que o que você está vendo aí nesses pequenos textos que eu dei são afirmações que procedem de uma experiência entre o Criador, a criação, o pecado e o mal. Agora veja bem, a gente começa aqui a raciocinar. Eu tenho total direito de dizer que Deus não existe, mas não posso negar que o mal não existe. Porque o mal faz parte da minha realidade, da minha experiência e do mundo que eu existo. Não é um pouco contradizente, meio até que idiota, as pessoas lidarem com um dado específico da história que a Bíblia narra e querer exatamente negar, rejeitar a existência daquele que está contando a história? Pois é, tem pessoas que infelizmente elas têm esse tipo de comportamento insano. E querem dizer que a igreja, que os crentes em Jesus estão aqui exercendo a idiotice. Eu quero reverter essa situação. Que a idiotice, para mim, são aqueles que estão sendo alvos desses dados que a Bíblia aqui afirma, documenta, antes de muita gente que opina que coisa errada existir, e querendo invalidar a afirmação de Deus, da Bíblia Sagrada, querendo dizer que a Bíblia ela é insuficiente naquilo que ela diz, naquilo que ela trata, naquilo que ela documenta. Então o mau cenáculo não pode ser ignorado por nenhum de nós, independentemente se seja crente ou não seja crente, porque toda a história da transição humana, toda ela me conta, me fala do que os homens fizeram depois de Adão. Não considerando o Criador, o agente superior, o poderoso. Vamos falar do homem, da história dele. O que o homem é na sua história? O que ele foi? O que ele é hoje? E a hora que você entrar de coração aberto para enxergar isso também relacionado a você, vão começar a existir e aparecer para você motivações estas que nos fazem exatamente a chegar nesse parecer, nesse convencimento. O homem, ele não pode por si mesmo resolver, solucionar o mal que está nesse mundo, porque a história diz para nós que a diferença entre aquele lá atrás e este de hoje é só a roupa, a modernidade, a evolução mental, porque os atos, os pensamentos, o coração continuam os mesmos.
operando, transitando, tornando mecânico aquilo que Deus considera como pecado, que é uma palavra que também a sociedade não gosta de ouvir. A maldade faz parte da nossa história. O mal faz parte da minha e da tua história. E a palavra de Deus afirma: o mal existe. Por quê? Porque Deus revelou. O pecado existe porque a lei de Deus foi revelada. E por muito tempo o homem pecou sem conhecimento de causa. Mas porque a lei de Deus se manifestou para os homens, o pecado superabundou. Porque houve conhecimento do mal. Até esta importância a palavra de Deus tem para a nossa vida. Aquilo que Deus afirma para nós tem importância. O fato de nós exatamente conhecermos, sabermos quem é o homem, à luz daquilo que Deus revela, à luz daquilo que Deus fala, que Deus trata. Então eu quero fazer com você aqui uma descrição do homem que Deus vê, do mundo em que ele vê, a história que ele conta desde Adão, o que ele classifica, o que ele fala. Porque aí é que entra a questão: a soberania de Deus está administrada dentro da história humana. A soberania, a autoridade de Deus está administrada dentro da história do homem. Ou seja, tudo aquilo que ele afirma, ele comprova. Quer acompanhar comigo então? Romanos capítulo 5, versículo 6, que são dados do Evangelho, que os apóstolos pregaram, o caminho que eles formaram para dar incentivos e motivações dos homens, irem até a Cristo, reconhecerem, concordarem, admitirem aquilo que Deus fala do homem. O que Deus fala do homem pela sua palavra nos Evangelhos, dentro da realidade também do Antigo Testamento. O homem é totalmente depravado, sem capacidade de querer o bem, porque o mal está na natureza dele. Lê o texto. Pode ler bem alto, Senato. Amém? Diz a palavra aí, irmão, chave para quem tem interesse de aceitar Jesus: fraqueza. Fala alto. Eu sou fraco. Tem gente que não reconhece isso. Mas fraco para o quê, pastor? Fraco para o mal. A Bíblia diz que o homem é totalmente depravado, ou seja, a depravação está na natureza dele, e ele não tem capacidade de querer o bem, mas só querer fazer o mal. Desde Adão até os dias atuais, a raça humana que Deus identifica, que Deus descreve, é esta: ela não quer o bem, ela só quer o mal. E Deus, instruindo a raça humana no dilúvio, por intermédio da salvação de 8, inclusive, não é? Quis dizer exatamente a nós, que se ele for esperar do homem alguma atitude reta, íntegra, correspondente a ele, ele não vai poder receber. Porque o homem não está qualificado para querer o bem. Ele existe para fazer o mal. Você concorda se Jesus dissesse isso para você hoje aqui? Romanos 7,18 descreve exatamente o seguinte: o homem é totalmente incapaz, depois de Adão, totalmente incapaz, sem possibilidade alguma de agradar a Deus, porque está destituído, separado de toda ajuda à salvação de Deus. Lê o texto bem alto. O que Paulo foi? Fanático em dizer isso dele mesmo? Ele quis fazer penitências? Não, ele quis exatamente exercer fé. Fé cristã é chegarmos a uma conclusão: somos depravados e incapazes, sem possibilidade alguma de agradar
a Deus com aquilo que nós somos, naturalmente, fisicamente, moralmente falando. Nós não temos condições de agradá-lo, porque nós só queremos o mal. Nós só queremos o pecado. É como se a palavra de Deus estivesse dizendo aqui: se você não compreende Adão, se você não identifica na tua vida, se você não reconhece o mal, se você não concorda que o mal está em você, então Deus está mentindo, Deus errou, e esse mundo é lindo e maravilhoso, e Jesus veio à toa, veio apanhar aqui, à toa, sem motivo, razão, sem propósito algum. Todo mundo aqui, por si próprio, pode gerar salvação. Mas não é isso que a história me diz, não. O mal prevalece sobre a justiça, o mal prevalece nessa terra sobre a bondade, o mal prevalece sobre a autoridade, a fidelidade, sobre a perfeição. No que diz respeito ao homem, o mal prevalece em todas as questões que Deus é soberano, ou então que Ele representa. Por isso a separação, a destituição, porque o homem não tem nada a ver mais com aquilo que Deus é, na essência. Desde o pecado, que o mal reinou, o homem não condiz com nada daquilo que Deus representa. Nós somos essa natureza. Nós somos estes homens, estas pessoas que foram constituídas debaixo de uma ação, de um ato, de uma escolha que comprometeu toda a raça humana, ou seja, a maldade, a injustiça que entrou por um homem só, por um ato só, fez de todos os homens malditos como ele. E de lá para cá, a história me diz: filho, amigão, o mal só reinou na história humana. A violência, a hipocrisia, junto com o mal. Então quem entra dentro de uma igreja, como você entrou hoje aqui, ou você entra crente naquilo que a Bíblia te afirma, porque estas afirmações é para fazer esse Deus crescer na tua vida, com base na confiança, na fé, na execução daquilo que ela te ensina, ou então não tem esperança para você, nem para mim, nem para ninguém. A partir do momento em que a Bíblia não for suficiente para me convencer, me converter, me corrigir, me disciplinar naquilo que ela me afirma, me educa, igreja na vida da pessoa não tem significado e papel nenhum, não tem efeito nenhum. E uma das coisas que a gente mais guerreia dentro de um culto como esse é fazer com que Jesus tenha legitimidade na vida das pessoas, que ele tenha reconhecimento, mérito, adoração, entrega, validade, ok? Porque aquilo que os fariseus representaram para Jesus, de torná-lo um testemunho inválido, é o que mais cresce nos dias de hoje. A sociedade não está querendo ver em Jesus a representação de Deus e da salvação que Ele destinou, mas querendo declarar e reconhecer que tudo isso não passa de um equívoco, de uma má interpretação, entendeu? De uma elucidação e criação por cabeça de homens, o que é chamado de evangelho na Bíblia, ou toda a Bíblia Sagrada, uma arquitetura humana, diabólica. Ótimo, você não precisa aceitar Jesus, você não precisa ser crente, confiar no que Ele prega nem no que Ele fala, mas eu lhe pergunto, o mal existe? A maldade impera, a maldade reina, ela prolifera, ela é hereditária, ela personifica a raça humana. Se você disser que não, para mim você é um mentiroso, um safado, um sem vergonha. Vou mandar um desses que esquarteja gente lá na tua casa para dormir na tua cama. É muita bondade, muita compreensão com esse mundo hoje. É como se eles não quisessem enxergar, reconhecer o que a Bíblia afirma.
O mundo jaz do maligno. Por quê? Porque o mundo é a história da maldade, aonde o pecado reinou desde Adão, e estão querendo tornar o que Deus reprovou, condenou e amaldiçoou como uma coisa boa e legítima, ao ponto de terem matado o seu filho e crucificado ele. Romanos 7, versículo 17 e 18. O homem é escravo do pecado, depravado, incapaz e escravo do pecado, ou seja, impossível de si próprio, de si mesmo, ter forças suficientes para ser livre. Lê o texto aí, cenáculo. O que Paulo prega sobre o homem natural? Natureza. O bem que eu queria fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Eu olho para mim, eu só vejo o mal. Eu olho para mim, eu só vejo a maldade. Eu olho para mim, eu só vejo interesse e vontade de corrupção. Não é Deus quem tem que mudar o seu parecer, a sua opinião acerca dos pecados, das transgressões, da sua lei, da sua vontade. A sociedade precisa se enxergar o que ela é. Não é Deus que tem que sentar no banco agora para se adequar às mudanças contemporâneas e modernas, mas o mundo admitir e reconhecer que a única coisa que mudou de Adão para esse mundo que está aí agora é a roupa, porque o homem é o mesmo. Fala-se dos medos, dos persas, dos incas, que eles cometiam absurdos que a história registra. Eles eram canibais. Diante de toda aquela inteligência, eles comiam até o coração. Daí diz o seguinte: os tempos mudaram. O cara continua esquartejando, comendo, e agora, se não tomar cuidado, faz até com o filho, com a filha, que esposa. A polícia chega lá, o cara está queimando as partes do outro na churrasqueira. Vai fazer um churrasquinho de carne humana. Você come empadinha, você tem que orar. Porque se você não orar, pode ser que você esteja comendo a perna da Dona Maria. Que nem aqueles canibal lá que pegaram lá não sei aonde na Paraíba lá. Pegavam, esquartejavam, tiravam as carninhas e botavam na empada. Meu amigo, que mundo que é esse? Mudou o quê? Sobre que avião anda, voa, carro anda, está acontecendo tudo isso na ciência. Nós vamos deixar de analisar quem é o homem. O homem não é superior ao que Deus está afirmando aqui. Ele continua o mesmo. As suas ações, os seus valores, os seus pensamentos, as suas vontades continuam sendo depravadas, pecaminosas, continuam sendo voluntárias, porque eles gostam do que fazem, gostam do que são. Querem ser depravados, homossexuais, querem ser pervertidos, adúlteros, fornicários. O modelo de iniquidade, de pecado, de transgressão, de maldade, eles querem chamar de bem. Olha o que Isaías fala em capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam de bem, ao bem chamam de mal, que fazem das trevas luz, das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. É como se a maldade fosse invisível para eles. Só existisse luz no mundo. Não existe só luz não, filho. As trevas reinam aqui. E para a palavra de Deus, desde Adão, o homem é depravado, incapaz, escravo do pecado. Romanos 3, 23, Romanos 2, 12. Totalmente culpado, responsável pela sua situação atual. E lembrando o povo que está aqui ouvindo essa pregação, Deus fala, o mal existe, e o mal confirma e comprova a sua soberania, a sua existência, o seu juízo, o seu julgamento diante daquilo que o homem escolheu. É um fato que aconteceu lá atrás, que os homens querem dizer que isso não existe, mas que nós estamos sendo obrigados a lidar com isso até hoje. Deus comprova a sua existência por meio daquilo que Ele afirma ser nada. E querem aí tornar o mal uma coisa invisível. Isaías já via isso já.
E isso também está dentro da igreja, todo mundo achando que tudo é o bem, tudo é luz. E quando alguém chega falando, não, é o diabo, o cara descarrega em cima de você como se você estivesse sendo injusto na tua colocação. Isaías 59:7 também diz: os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Seus pensamentos são pensamentos de iniquidade e destruição, quebrantamento há nas suas estradas. O mal no homem é insaciável. É o que ele está falando aí. A maldade é tanta que ela nunca se sacia, ela sempre quer mais. Mas o profeta estava falando de quem? De um povo que viveu lá atrás? De uma classe social? Não, ele está englobando todo mundo aí. É a propriedade do Evangelho. É dar ao homem a sua descrição, a sua realidade, a sua natureza, a sua situação perante Deus. E preparar esse caminho para nós chegarmos numa conclusão. Deus é soberano e Ele quer alguma coisa de nós diante do que aconteceu. Porque nós não somos capazes de resolver o que está sendo pregado hoje aqui. Porque tudo isso agrega na nossa natureza. Eu só quero o mal, mesmo que eu seja consciente de que aquilo não é uma coisa boa que eu tenha que fazer. Eu sou escravo disso. E eu vou fazer, se Deus não fizer alguma coisa por mim. Não é isso que a Bíblia diz para nós aqui pensar? Lida com esse homem. Assuma que ele está dentro de você. Romanos 3:28 diz também que o homem é totalmente necessitado da salvação, porque não pode gerar salvação por si mesmo, por ser depravado, aos olhos de Deus incapaz, escravo do pecado, culpado, totalmente responsável por sua situação deplorável. Abre-se um precedente para uma salvação. Ele passa a estar necessitado de uma resposta de Deus para essa situação. E aí é que entra a questão. Se eu enxergo que o mal existe, e se eu reconheço que ele predomina, que ele domina a história e as classes, eu preciso de uma urgência, de uma resposta, de uma solução para a maldade. Mas a Bíblia diz, olha, políticas humanas não vão solucionar. Qualquer ação humana em pró a essa questão, para intervir na injustiça humana, não vai solucionar. Por quê? Porque o homem está estragado desde o dia em que o pecado entrou na sua história. E para Deus comprovar a soberania nele, ninguém aqui vai conseguir libertação, salvação, solução por conta própria. É uma briga com Deus que você vai travar. Quero ser bom numa natureza má. Essa você quer provar? Então tenta. Deus vai comprovar a soberania nele baseado exatamente na tua arrogância, na tua prepotência de querer dizer que você é feito de um outro material, que aqueles que estão lá atrás fizeram absurdos, os outros cometeram absurdos, mas você não seria capaz nunca de fazer uma coisa como esta, porque você teve níveis de educação diferentes, família diferente, procedência. Então a Bíblia está errada. Porque agora, o pecado que está em você é diferente daquele que está lá agora, esquartejando, matando. Não é o que a Bíblia fala. Quanto mais você duvidar, quanto mais você distanciar dessa realidade, mais o mal que está em você cresce, mais ele domina, mais ele escraviza. Então, se a palavra de Deus fala sobre salvação, é porque a base da afirmação dessa salvação é que o mal existe, igreja. Se a Bíblia Sagrada começa a lidar com plano de salvação, Deus comprovando a sua soberania, planejando uma salvação imediata, uma resposta diante da fraude, diante daquilo que ocorreu desde Adão, é porque o mal existe. Por que que o teu testemunho é
inválido, Senhor. Por que o Senhor não pode dizer a eles que o Senhor é o eu sou de Deus? Por quê? Por que Jesus não é válido para a sociedade da sua época? Porque os homens que estavam lá não admitiam que eles eram filhos de Adão. Não compreendiam Adão na sua natureza. Achavam que eram feitos de outro material. E quando Jesus se apresentou diante deles, o comportamento deles condiz com o comportamento de muita gente hoje aqui nessa sociedade. Acham que são capazes de gerarem salvação por si mesmos, de serem justos homens diante de Deus por conta própria. Mas não é o que a história diz. E já lhe oriento: Deus comprova a sua soberania, Deus comprova e administra a sua soberania quando Ele afirma: o mal existe e o homem é incapaz de solucionar aquilo que eu estou afirmando. Se você tentar reverter por conta própria, por força pessoal, o que está acontecendo nesse mundo agora, dentro da tua casa, da tua família, achar que o que você tem é suficiente para mudar a tua história, você está querendo travar uma guerra com a palavra de Deus e com a vontade de Deus, com a autoridade dele. Se é capaz de fazer, faça. Até hoje não se registra homem aqui nessa terra que não pecou, homem aqui que não transgrediu, a não ser aquele que Deus destinou para ser salvador do mundo. Até hoje não se registra alguém que tenha criado uma política específica para realizar um mundo diferente daquele, dos dois que já existiram. Porque esse terceiro que está vindo agora, essa terceira geração que está vindo agora, o que ela quer mudar não é o mal, é tornar o mal um bem. Então eu entrei hoje aqui nesta igreja para desafiar você que está aqui, em nome de Jesus Cristo, irmão, a parar de olhar em volta das questões e das coisas que estão acontecendo aí, para querer colocá-las contra Deus, sendo que todas as ocorrências e existências de destruição que essa terra tem para contar, Deus não tem nada a ver com isso, inclusive a tua pessoal, porque Ele nos responsabilizou totalmente por cada situação que acontece com a gente nesta vida. Então, ao invés de querer ver a omissão, a distância de Deus, a sua desconsideração, o seu afastamento da humanidade, como muito ateu fica brincando, cadê Deus? Se Deus existe, por que Ele não desce aqui nessa terra e não soluciona os problemas sociais, políticos, econômicos, moral da sociedade? Por que Deus não vem aqui e não resolve? Porque o propósito não é esse. Porque a maldade e o mal que impera aqui, não foi Ele que criou, mas é o homem, o principal responsável por toda esta situação. Mas você tem total direito de dizer qual a fé que você quer ter. Mas eu digo a você, Deus não existe para você? A Bíblia não é verídica naquilo que ela afirma? Deus não é capaz de mostrar a sua existência, a sua soberania por meio daquilo que Ele faz e daquilo também que Ele julga? Se Deus não existe, se não há um plano de salvação definido por Ele, qual a solução que você tem para o mal então? Qual a solução que você tem para a maldade? Para a injustiça que impera nessa terra? O que os homens vão fazer com isso que está aí fora agora, chamado de ser humano, que eu não consigo reconhecer o que ele se tornou? Como nós vamos lidar aqui, vendo os governantes e os líderes mundiais dessa terra cometendo as mesmas coisas, da qual eles querem corrigir e também penalizar? Porque a maior hipocrisia que existe nesse mundo, acreditar que existem homens competentes, politicamente falando, para reverter a situação da humanidade atual, sendo que a maldade também está lá. Só existe uma diferença:
Quando a gente mata aqui embaixo, a gente mata porque nós somos mal. Quando eles matam em favor da lei. É a única diferença que existe entre os Estados Unidos e o cidadão comum. Que quando ele mata com as razões da lei. E quem mata aqui, como cidadão comum, é porque ele é fora da lei. A maldade é a mesma. A natureza é a mesma. Mas como eu disse a você, se Jesus não é válido, o que Deus propõe também não, a maldade fica. E como nós lidamos com isso? Prostituição, adultério, drogas, impunidade, desrespeito, falta de amor, falta de justiça. Como nós vamos lidar com isso? Guerra. O mal vai ficar. Vai ficar na tua vida, vai ficar na tua casa. Um exemplo disso. Quem é fiel? Quem é fiel com o próximo? Qual casamento é fiel, lindo, maravilhoso aqui? Eu queria saber. Casa uma, casa duas, casa três, casa 4 vezes. E parece que não muda nada, porque continua ali a frustração, a decepção, a desonra, etc, etc, etc. Relações e experiências com o mal. Quantos tapas na cara da vida você vai ter que levar para chegar na conclusão que não tem mais lugar nesse mundo? Não há mais espaço nesse mundo para a justiça, seu amado. Os homens não querem ela aqui. E nós estamos chegando nesse ponto de fusão da sociedade. Nós queremos uma independência, nós queremos uma liberdade, só que a liberdade deles consiste exatamente em fazer com que Adão seja reconhecido como sendo uma coisa da luz, do bem, algo que é próprio para construir um novo mundo. E a soberania de Deus diz: não, o céu e a terra vão passar, mas a minha palavra jamais passará. Então, quando Deus responde à maldade que existe na história do homem, a Bíblia passa, na tua leitura, a lhe dar, Colossenses 1, versículo 15 ao versículo 23, começa a lidar com a identificação de uma pessoa pré-existente, eleita por Deus para ser o seu enviado, cuja sua natureza é divina e soberana, e os judeus também sabiam disso, porque também tinham acesso ao que os profetas disseram, cuja sua encarnação incluiria nascimento virginal, porque é o Filho de Deus, perfeição humana, porque ele não tem pecado, teu sofrimento, a sua morte expiatória e a sua ressurreição. Quando Jesus se apresenta encarnado diante dos homens, ele estava lá para representar um plano que Deus estabeleceu para dar aos homens o que eles não poderiam gerar em si próprios: salvação, libertação, justiça, lealdade, sabedoria, coisas que o pecado comprometeu, extinguiu desde a queda do homem. Jesus trouxe para renovar, para implementar por meio da sua obra, do seu testemunho, no homem que crê nele e que o recebe. Quando Jesus chega aos fariseus e diz para eles: se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer no vosso pecado. Se vocês não crerem em mim, vocês já estão mortos nos vossos pecados. Eu vou para o meu Pai, mas para onde eu vou vocês não podem entrar, porque vocês não creem em mim. Ele estava se autoafirmando, Ele estava exatamente usurpando um direito que não lhe foi concedido por intermédio do poder do Pai Celestial. Jesus é uma mentira, você tem direito de dizer isso. Jesus não é uma coisa boa para mim, eu não acredito, você tem direito de dizer isso.
A Bíblia diz que Deus tem um Salvador eleito, um Salvador específico que cumpriu o messianismo, o caráter messiânico, que se fez oferta pelos nossos pecados, para nos dar uma chance, uma força, uma competência, um caráter, uma oportunidade que nós não tínhamos direito, como sendo raça natural, ou então obra da natureza que Deus criou. E nós vamos desprezar, rejeitar por uma condição de escolha, como também o homem escolheu o pecado e todos nós. É um direito teu, mas o mal vai ficar. O mal vai ficar. E você vai morrer no teu pecado. Porque a todo instante, a todo momento, esses anseios, esses desejos vão continuar dentro de você, aumentando a cada dia mais. E amanhã, é como essa sociedade aqui, olha aqui. Amanhã você vai se olhar no espelho e não vai se reconhecer mais. Eu não quero me colocar melhor nem maior do que aquela pessoa que está lá fora agora, porque eu sei que por mais que o pecado tenha níveis, eu sei que eu sou capaz de fazer até coisas piores do que eles estão fazendo ali. Porque um homem sem Cristo, ele é miserável. Um homem sem Jesus, ele não presta. Um homem sem Jesus, ele não tem condições, ele não tem poder, ele não tem competência para solucionar aquilo que a sua natureza produz, aquilo que a sua natureza representa. Então Deus destinou uma pessoa indicada, pré-existente, seu Filho, para encarnar entre os homens tudo aquilo que a sociedade precisava e necessitava para ser resgatada por Deus. E nós estamos falando do Evangelho, nós estamos falando da cruz, nós estamos falando da obra, da morte, da ressurreição, de tudo aquilo que a Bíblia afirma acerca ou com base no que Jesus representou, que nos favorece. Mas a porta de entrada para nós irmos até a Ele, o caminho para nós chegarmos até Ele, não é feito por intermédio de outra circunstância, outra razão, senão a culpa, senão o pecado, senão o reconhecimento de nós todos aqui sermos miseráveis. Jesus dizia: eu não vim para os bons, não vim para os sãos, eu vim para os pecadores que queiram se arrepender. E quando ele falava isso, ele não queria dizer que ele veio para um povo específico, ele veio para atender uma realidade, uma necessidade, uma carência da humanidade, que poucos iriam reconhecer. E ele já sabia. O que Jesus dizia para os fariseus? Eu não sou desse mundo, vocês são. O que ele pregava para aqueles homens? Eu sou o Messias, eu sou enviado de Deus, eu sou o Filho de Deus. E vocês são pecadores. Eu estou aqui para salvar. Vocês estão aqui para se condenar. Se vocês não crerem em mim e no que eu falo, vocês vão morrer no vosso pecado. Se vocês não crerem em mim e não receberem o que eu falo, vocês estão mortos. Então, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Para Deus não interessa quem você é, da onde você saiu, da onde você veio, as coisas que você fez, se são lindas, boas ou horríveis. Para Deus, a classificação do homem é uma só. Todos são feitos de Adão e morreram em Adão, e só podem ser salvos se crerem e obedecerem àquele a quem Deus enviou para salvar a humanidade. Este que é o Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer, ressurgir, ser glorificado e exaltado, para mediar uma aliança com Deus entre os homens, de salvação, arrependimento, conversão, libertação e regeneração. Não porque há fanatismo na fé e nos evangelhos, mas porque ela comprova o mal e te pergunta: o que você vai fazer com o mal? Você precisa de um Salvador, você precisa de um Senhor. Deus não existe, mas o mal existe, não é? Tem alguma coisa errada com você.
O testemunho de Jesus não é válido. Mas você precisa de salvação. Então como é que é isso então? Não tem alguma coisa errada? Ok, tira a existência de Deus, o seu plano definido que se cumpre em Jesus. Na história, o mal fica. E aquilo que eu disse para vocês aqui. Como será a nossa situação então? Vamos crer nas leis? Nos governantes? Na era republicana? Vamos crer nos filósofos, nos iluministas, nos diretores econômicos desse país e dos países alheios? Vamos acreditar? Hoje mesmo, pastor, eu conversava com um argentino, fui abastecer o carro e o cara era argentino, estava 2 anos aqui já em São Paulo. E eu vi que o sotaque dele era meio estranho, comecei a conversar com ele e tentar saber um pouquinho da vida dele. Ele se abriu comigo e falou para mim: faz 2 anos que eu cheguei aqui em São Paulo aqui. E eu falei: então como é que está lá na Argentina? Eu perguntei para ele, falei assim: rapaz, pobreza geral. R$1 lá vale 5 pesos. R$1 vale 5 pesos. Eu não vejo a mídia dizendo isso. E ele veio para não passar fome, deixou uma filha lá para não passar fome. Então quer dizer, é óbvio que é um exemplo bem pequeno que eu estou dizendo aqui, mas condiz com uma pessoa que precisou se virar, sair em busca de uma solução, de uma salvação material, que o mundo e os que representam a liderança mundial dos países não estão correspondendo. A coisa vai ficar grave. Está grave. Em todos os setores. Porque o problema está no ser humano, não está na vida. Como nós vamos então bater no peito e assumir uma situação como essa daí? Que o próprio filho que você cria, que você educa com amor, dá tudo para ele não consegue obedecer à voz de comando da educação que tem. De tanto que o mal está personificando e manipulando o caráter das pessoas hoje. Eu, como pastor, não estou conseguindo dar conta do pecado que está dentro da igreja. Eu tenho dito: Senhor, tem misericórdia, porque parece-me que o pecado também está vencendo o evangelho. Está vencendo. É uma impressão que a gente tem. Mas é um dado apocalíptico. Que o pecado confiscaria a fé, que o pecado confiscaria o amor, que o pecado confiscaria tudo aquilo que se atribui à criação, que se atribui a Deus a sua criação. Então nós estamos vivendo exatamente isso. O dado mais importante da afirmação hoje aqui: você tem um problema aí na tua vida que só Jesus pode solucionar. Você tem algo aí que só Ele pode te ajudar. Você tem algo aí que só Ele pode ser essa força, esta mão estendida para te levantar na presença de Deus, para você ser algo diferente disso que está lá fora. E você vai desperdiçar, desprezar, violar, dizer que o testemunho dele não é válido, que a Bíblia não é verídica, que aquilo que nós pregamos aqui é loucura, fanatismo, entendeu? Você vai desprezar para ficar com o quê? Você troca Jesus por causa do quê, amado? Eu quero saber de você se a troca vale a pena. Vou trocar Jesus por aquilo que está ali fora agora? Jamais. Por isso ele diz: a porta e o caminho é estreito que conduz à salvação. Esforçai para entrar nela, porque muitos vão tentar e não vão conseguir. Por isso que Jesus diz isso. O estreito e o apertado aqui é dizer: eu também careço e necessito desta graça para me salvar. Eu careço e necessito de Jesus para ser readmitido, reconhecido pelo Pai. Eu preciso dele e do seu sangue e da sua palavra para ser liberto do pecado, da transgressão que reina, que está em mim, e eu não consigo me libertar. Eu preciso de Jesus na minha vida. Preciso estar lá onde ele fala, aonde ele doutrina, aonde
aonde Ele discipula, aonde Ele revela, aonde Ele disciplina, é lá que eu preciso estar, porque lá Adão não reina, quem reina é Jesus e a palavra dele. Lá Adão não fala, quem fala é o Espírito Santo, quem fala é a palavra de Deus, porque Ele veio para resgatar aquele que está perdido, Ele veio para destruir as obras do pecado e da morte, Ele veio para dar a Adão, para dar ao homem que crê uma vida nova, uma vida restaurada e um lugar no céu, porque Ele subiu para lá para nos preparar um lugar com Ele. Aleluia! Lábia zero é posteribiosta, maneconcere becana mastúria. Aleluia, meu santo Senhor. É simples. Se você hoje vinha pensando no caminho desse culto, acerca das faltas que Deus tem com você, acerca das dúvidas que não foram respondidas, o melhor caminho para você é se basear em cima daquilo que Deus já firmou. E o dado aqui é esse: um homem para Deus não pode ser resgatado da sua condição por si próprio. Deus elegeu uma pessoa específica, de uma obra gloriosa, de uma natureza bem diferente da nossa, para dar a nós aquilo que nós não temos. Uma aliança com Deus, por intermédio da mudança desse ser que está aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Abre o teu coração, se entrega a Jesus aqui nesta noite. Olha o mal que está aí em você agora. Olha a maldade que está no teu coração agora. O pecado se alastrando por todas as partes do teu corpo, da tua mente e do teu coração. Há razões suficientes aí hoje para você segurar nas mãos do Salvador e dizer: eu careço e preciso desta graça para me salvar também. Há razões suficientes lá na tua família, na tua casa, para você fazer com que Jesus também entre lá. E todos creiam como recebam Ele para serem salvos. Porque o amor de mãe e do pai que você é, não solucionou o teu problema lá dentro. Chega de apanhar, de sofrer, para chegar nessa conclusão: o mundo não presta, irmãos, o homem não vale nada, e Deus vai comprovar a sua soberania até o final, pois já destinou juízo específico para condenar todos aqueles que se acharam merecedores, que se acharam autossuficientes. A condenação já está preparada, mas Jesus é algo especial que só cabe, só entra na vida daquele que admite que morreu com Adão. Você morreu com Adão desde quando você nasceu. Você já nasceu um ser humano morto. E Jesus veio mudar isso. Por isso Ele disse: creia em mim e terás vida eterna. Porque aquele que não crê já está condenado. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.